Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é junho de 2013, questão racial e questão militar no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu gravei um vídeo, falando sobre o marxismo latino-americano e a memória do movimento comunista, debatendo dois livros que eu lancei esse ano, O livro é o terceiro volume do Quebrando as Correntes, Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. E o outro livro é Batalha pela Memória, reflexões sobre o socialismo e a revolução no século XX. Coloca na tela, Maxwell, os dois livros, por favor. Aí, como eu falei, esse é o primeiro vídeo falando dos livros, das publicações que eu participei esse ano, Segundo vídeo agora para resumir algumas coisas. Vejam, esse ano eu tive o prazer e a honra de participar de muitas publicações, menos do que eu gostaria, viu? Eu terminei esse ano bem satisfeito, porque eu acho que foi um ano que eu escrevi pouco, gostaria de ter escrito muito mais. E aí, parando para divulgar, para falar um pouco de outras publicações, que eu participei esse ano. Esse ano, como vocês bem sabem, fez 10 anos de junho de 2013, E eu tive a honra de participar de dois livros importantíssimos. O primeiro livro, A Rebelião Fantasma, lançado pela Boitempo Editorial, um livro com a capa belíssima, belíssima, e que reuniu uma gama de intelectuais com interpretações diferentes, Aqueles que acham que junho de 2013 foi uma oportunidade perdida para a radicalização do processo político brasileiro, aqueles que acham que junho de 2013 foi desde o começo uma guerra híbrida, e aqueles que já acham que junho de 2013 estava meio em disputa, nasce como um cenário aberto e que foi perdido. A organização do livro é do Breno Altman e da Maria Carlotto, conta com um prólogo da presidenta Dilma Rousseff, e participei lá fazendo um debate crítico sobre guerra híbrida, Foi um livro que causou muito impacto, é muito bom, eu recomendo muito vocês lerem, acho que vocês vão gostar, ficou show, show, show o trabalho da Maria Carlotto e do Breno Altman, de seleção da diversidade dos artigos, do material que estava ali, ficou espetacular. Outro livro que eu participei sobre junho de 2013 foi do glorioso Lavra Palavra Editorial, O livro acabou demorando um pouco para ser lançado, não conseguiu ser lançado em junho de 2013, aí perdeu um pouco o time, acho que por isso ficou um pouco menos visível, Mas é um livro também muito bom, O Enigma das Ruas, 10 anos de junho de 2013, em que, segundo os próprios organizadores, revisores, o Gabriel Landi e a Giovana, meu artigo foi o melhor aí do livro, Eles que falaram, viu, gente? Não é opinião minha, viu? Não é opinião minha. Em que eu faço um debate sobre a luta de classes no Brasil, no período, e como a oportunidade de dar sentido de esquerda àquela insatisfação geral e difusa foi perdida, e explico a sensação de insatisfação geral e difusa. Porque há, uma narrativa que circula muito, que pega assim, beleza, na época do junho de 2013 o Brasil estava em pleno emprego, estava crescendo bem e tal, então de repente está tudo ruim, e aí eu faço um debate sobre transporte, sobre preço de plano de saúde, aumento de mensalidade de escola privada, aluguel, endividamento das famílias, custo de vida e tal. Eu faço um debate mostrando que, não, havia sim questões concretas que estavam ali colocadas, que, claro, faltou organização política, faltou lideranças para dar um sentido concreto e objetivo àquelas demandas, aquelas sensações difusas, mas tinha sim lá na realidade, viu, gente? Não era só uma mera conspiração e por aí vai, não. Então, é um livro que ficou muito bom. Também tem contribuições excelentes de diversos autores, já está no livro a Ana Karen, a Ediane Maria do Nascimento, o próprio Gabriel Landi escreve, a Tainan Góes e por aí vai. Um livro que ficou muito bom, eu recomendo todo mundo sacar. Outro livro, sobre questão racial, que eu tive a oportunidade de fazer o prefácio, é o livro Escravidão, Abolição e Democracia Racial na História e Literatura Brasileira, do Vladimir Miguel Rodrigues, O Vladimir que faz uma análise sobre a questão racial e a formação social brasileira a partir da literatura, chamando uma análise sociológica
histórica refinadíssima, mas tendo como foco uma análise do reflexo disso na literatura brasileira. É um livro fantástico, gostosíssimo de ler. O Vladimir, inclusive, eu elogiei isso para ele. Tem uma escrita muito acessível, muito gostosa, muito didática e tal. Um livro lançado pela Ruptura, que o projeto gráfico, inclusive, ficou fantástico. Assim, é um livro para quem... Porra, Jones, eu quero estudar o Brasil, a questão racial e literatura. Pronto, esse é o livro que vocês têm que ler. Outro livro que eu tive a honra e o prazer de participar foi escrever o prefácio do livro do camarada, do amigo e desse cara que para mim é um dos maiores pensadores do Brasil, né? E eu falo isso não é porque ele é meu amigo, não. Mesmo se a gente não fosse amigo, eu ia pensar a mesma coisa, que é o Pedro Maren, que lançou o livro Aproximações Sucessivas, o Partido Fardado nos Governos Bolsonaro e Lula 3, né, pela Baioneta Editorial. Coloca aí na capa, Maxwell. Esse livro é basicamente uma síntese das reflexões do Pedro Maren sobre a questão militar no Brasil, né, nos últimos anos, e aí aponta para temáticas fundamentais, não só de compreensão de análise, mas também o que fazer. Porque o Pedro, ele tem um sentido prático muito importante, ele não é só um bom analista de cenários, né? Ele é um analista que consegue pensar o agir político, né? Ele consegue, tipo assim, o Pedro não é um cara que vai só dizer o que está sendo feito errado, ele vai apontar os caminhos para uma política adequada para lidar com a questão militar, lidar com a questão da soberania, lidar com o papel do Partido Fardado enquanto uma organização por excelência, defensora da burguesia e das oligarquias no Brasil. Então, assim, é um livro fantástico, né? Eu sempre falo que a revista Ópera faz a melhor cobertura sobre questão militar e sobre geopolítica no Brasil, assim, de longe. Para mim, a Ópera é insuperável. E o Pedro Maren também tem um talento para escrita que é, assim, soberbo, né? Inclusive, é uma confissão aí, não sei se eu já falei isso em público. Eu acho que não. Mas, boa parte dos meus textos, quem corrige, eu peço pelo Pedro Maren, na amizade, é ele que corrige, tá ligado? Então, assim, o Pedro, ele não corrige tanto o português, embora corrija também porque eu erro muito, né? Porque eu tenho dislexia. Acho que já falei isso várias vezes, aí eu tenho dislexia, troco letras, erro o tempo verbal e por aí vai. Mas o Pedro, ele faz uma coisa que é uma correção de estilo de escrita. Então, meus textos, normalmente, ou eles são muito truncados, ou eles são muito orais, né? Tem uma característica muito de oralidade. Eu escrevo como se estivesse falando num discurso, numa palestra e tal. E aí quem dá mais fluidez, quem dá mais concatenação de ideias, quem deixa o texto menos truncado é o Pedro Maren. Então, se você acha que eu escrevo bem, na verdade você está enganado. O que você pensa assim, cara, aí João escreve bem. Na verdade é Pedro Maren corrigindo meus textos, ele que faz com que o negócio seja minimamente bom. Se você não achar bom, a culpa é minha, viu? Mas se você achar bom, a responsabilidade é dele. Então é um livro fantástico sobre questão militar. Leiam. E, por último, tive a honra e o prazer de mais uma vez participar do número da Jacobin Brasil, que agora se chama Jacobina, nome muito, mas muito melhor. E a Jacobin foi sobre raça e classe no Brasil. Bota na capa, Maxwell, um projeto gráfico fantástico, lindo, maravilhoso. E o camarada Marcos Queiroz, ele basicamente convidou pessoas negras e indígenas, intelectuais, militantes de diferentes correntes de pensamento, de diferentes organizações, e fez uma edição, bicho, tipo, fantástica. Assim, eu garanto a vocês, sem exagero nenhum, eu acho que essa edição da Jacobin é o melhor material coletivo que eu vi desde que eu comecei minha militância sobre o debate raça e classe no Brasil. Por que eu falo o melhor material coletivo? Por exemplo, o livro do Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, é insuperável nesse debate, por exemplo. Só que a gente não está falando aqui de um livro, de um autor, né? Inclusive, esse livro do Clóvis Moura que eu citei, por exemplo, é considerado por todo mundo o melhor e o mais importante livro do Clóvis Moura. A gente está falando assim, de uma obra coletiva. Assim. Então, enquanto uma obra coletiva com uma abordagem muito mais didática, muito mais introdutória e tal, esse material da Jacobin Brasil, ou melhor, da Jacobina, é o melhor que eu já vi desde que comecei minha militância sobre a questão raça e classe no Brasil. Assim, foda, ficou foda, foda, foda. Você tem muita gente boa, velho. Tem o Davidson Faustino, tem o Márcio Farias, tem a Cristiane Sabino. Tipo assim, tem uma galera, uma míriade de autores e autores sensacional.
O meu artigo eu debati identitarismo, né? Opa, questão do... O que é identitarismo? Como surgiu? Como é que é isso? Como é que supera? É um problema? Qual é a dimensão do problema? Hoje, no Globo Repórter. Tudo isso eu faço debate no artigo, eu fiquei muito feliz. O Marcos, enquanto editor da revista, foi um cara sensacional, assim. Eu sou meio chato, às vezes, com alguns textos e tal, e o Marcos é um cara com a paciência, com a generosidade, com a capacidade de concatenar, de juntar pessoas muito diferentes, com perspectivas diferentes, assim, show de bola, show de bola. Ficou um trabalho incrível, então comprem a Jacobina, edição Raça e Classe, que vocês não vão se arrepender. E por último, eu participei também de um livro coletivo sobre Darcy Ribeiro. Falei muito aqui no canal sobre isso, só que o lançamento do livro ficou para ano que vem, Então, esse livro vai entrar na cota, no rol dos livros que eu vou comentar ao final de 2024, e aí ano que vem a gente conversa sobre Darcy Ribeiro, esse livro coletivo que eu tive a honra de participar e estou ansioso também com o resultado. Então, gente, se você puder prestigiar, se você puder fortalecer, se você tiver interesse, compre esses livros, leia, estuda, que é muito importante. Vamos fortalecer as editoras de esquerda, os intelectuais militantes, revolucionários, comprometidos com a classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.